Foguetes da Aliança! Mais uma semana começando para agora o nosso Pai. Semana tá intensa, semana tá maravilhosa, semana de conferência, semana de 144, semana de treinamento do revisão. Vamos com tudo para a melhor semana das nossas vidas, amém? Que em nome de Jesus você possa crer nisso e fazer as coisas que você precisa fazer durante essa semana, amém? Sem mais delongas, vamos começar a nossa semana estudando a Bíblia juntos. Nós chegamos no nosso job em Mateus 13 e, gente, Mateus 13 é um capítulo maravilhoso. A gente já viu aqui anteriormente nos outros vídeos que o livro de Mateus ele tem 5 grandes discursos de Jesus. O primeiro discurso foi no Sermão da Montanha, que falava sobre a moralidade do reino, no capítulo 5 ao capítulo 7. O segundo discurso ele foi sobre a proclamação do reino, que significava o comissionamento dos 12, que foi Mateus 10. E agora nós vamos falar no capítulo 13 sobre o terceiro discurso, que é os mistérios do reino, ou seja, as parábolas que Jesus contava sobre o reino dos céus. Amém? Então eu separei aqui a primeira parábolazinha, ela vai do capítulo 13, do verso 1 ao verso 23, mas eu só quero frisar com vocês do verso 1 ao verso 9, que é a parábola do semeador. Muita gente conhece essa parábola, muita gente usa essa parábola fazendo um link com a questão de dízimos e ofertas, mas eu quero trazer aqui o significado dessa parábola, o mistério dessa parábola que Jesus usou para pregar naquele momento aos discípulos e aos demais que estavam ali. Amém? Então vamos com tudo, vamos ler aqui, Mateus 13, verso 1. Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Logo uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou num barco, sentou-se e ensinou o povo que permanecia na praia. Jesus contou várias parábolas, como esta. Um lavrador saiu para semear. Em algumas versões traz um semeador. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso e, não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior do que a quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Gente, que parábola maravilhosa. Jesus Cristo aqui, ele nos mostra nessa parábola algo interessantíssimo. O primeiro ponto que ele nos mostra aqui, que a gente precisa entender, é que aquela região, a Palestina, era uma região agrícola, era uma sociedade agrícola, ou seja, em teoria, todos tinham que entender essa parábola. Porque ele fala, o semeador saiu a semear, o lavrador saiu a semear. Então, naquela região, era comum, a teoria, eles entenderem o que Jesus estava querendo dizer ali. Só que a própria palavra de Deus nos mostra, do verso 1 ao 23, que ele tem que explicar a parábola aos discípulos e mostra o que é cada coisa, que a maioria do povo não entendeu. Mas por que não entendeu? A gente precisa ter em mente o seguinte, que o reino de Deus, a presença dele nesse mundo, a maneira como ele funciona, não é perceptível nesse mundo. O mundo não vê o reino de Deus. O mundo ele não consegue reconhecer a ação de Deus. Então, essa era a maneira que Deus utilizou por meio de parábolas para que ele pudesse revelar os mistérios do seu reino a todo mundo? Não, aos seus escolhidos, à sua igreja, ao seu povo. Essa revelação ela não é dada por meio de sonhos ou por algum tipo de visão, alguma coisa desse tipo. Não, ele utiliza o próprio Jesus Cristo para trazer essa revelação. É uma explicação do próprio Jesus sobre a revelação do reino, como a gente pode ver nesse texto. As parábolas elas têm 2 objetivos, a gente precisa entender isso. Bom, o primeiro objetivo da parábola é esclarecer os mistérios do reino de Deus para aqueles que são de Deus, ou seja, para os que são de dentro. E também, o segundo motivo é ao mesmo tempo, ocultar o verdadeiro significado do reino de Deus aos que estão fora. Por isso que lá em Mateus 13, do verso 11 ao verso 13, fala o seguinte: e respondeu, a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não, pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá grande quantia, mas do que nada tem, até o que tem lhe será tirado. E por isso que uso parábolas, eles olham, mas não veem, escutam, mas não ouvem, nem entendem. E esse link ele faz lá com Isaías 6, do verso 8 ao 10, mesma coisa que Deus fala ao profeta Isaías. Então, Jesus usa esses exemplos nessa parábola para mostrar para o seu povo o quanto custa seguir a ele, quanto custa seguir, viver uma vida, ser cristão, viver uma vida de discípulo. Amém? Ele fala que precisa abrir mão de tudo por ele. Se alguém quer vir após a mim, precisa negar-se a si mesmo, tomar a sua
cruz e renunciar a sua vida por amor em mim. Ele fala, você que quer amar seu pai, a sua mãe ou as coisas do mundo mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Ele está nos mostrando o seguinte aqui, que muita gente quer ser cristão, mas poucos querem ser discípulos, poucos querem pagar esse preço. Então Jesus está aqui fazendo essa separação pra gente, mostrando pra gente essa separação. Ele mostra nessa parábola também, gente, uma coisa que é muito interessante. O motivo de muitas pessoas não crerem nele. Porque naquela época, a pessoa ficava se perguntando, se você veio de Deus, se você é filho de Deus, por que muita gente do seu povo, que você intitula como seu povo, não crê em você, não segue você? E ele explica o motivo disso. O primeiro motivo que a gente precisa entender, de acordo com essa parábola, é que havia uma ação satânica no coração, tirando a palavra daqueles que ouviam, sem compreender e sem interesse. O segundo motivo é que haviam os que tinham interesse por ele, mas era um interesse raso, um interesse superficial, e não pagavam um preço por seguir Jesus. Nessa parábola também a gente vê um terceiro motivo, que é os que tinham se interessado, digamos assim, demonstraram ações desse interesse, mas depois de um tempo deram um passo para trás. Ou seja, pelos cuidados com o mundo, o amor às riquezas, o amor às coisas de fora, eles deram esse passo para trás. São os 3 tipos de solo que Jesus nos mostra. Mas ao mesmo tempo, também Jesus nos mostra nessa parábola como fazer para crescer o reino de Deus, que é o 4º tipo de solo. Ele fala o seguinte para a gente aqui, resumidamente, que embora a maioria não tenha acreditado, ou seja, 3/4 não tenha acreditado, ou decidiram rejeitar os ensinamentos de Jesus, ele ensinou que o reino de Deus, ele cresce através da pregação da palavra. Olha só que maravilhoso. Ele nos mostra o seguinte, que eis que o semeador, eis que o lavrador saiu a semear. Ou seja, querido, nada substitui a semeadura da palavra de Deus. E o segundo ponto, dentro desse mesmo tipo de solo, é que a mesma semente ela foi lançada em todo o campo. A mesma semente foi lançada para todo mundo. Porém, as pessoas reagem de maneira diferente. E ele nos convida com isso a lançarmos o maior volume de sementes, ou seja, pregar a todo momento, pregar o evangelho, falar de Jesus a todo tempo e a fora de tempo. Aonde você for, você precisa pregar. Amém? Então, se a gente tiver que resumir a parábola do semeador, eu quero te dizer nessa manhã o seguinte: não tenha desinteresse pela palavra de Deus. Não seja superficial com a palavra de Deus. Não tenha o coração duro para a palavra de Deus. Não ame o mundo, as riquezas desse mundo, ao invés de amar a palavra de Deus, querido. Decida hoje, de uma vez por todas, mergulhar. Decida se aprofundar, decida ser leal, fiel a Jesus Cristo e seguir o que Ele te convida para fazer. E eu quero te convidar a uma reflexão hoje. Aonde você está nessa parábola? Depois de você refletir sobre isso, em qual tipo de solo você se encontra hoje, querido, tome uma decisão. Tome a decisão para que haja a produção de frutos a 30, 60 e 100 por 1, como diz na parábola do semeador. Amém? Que essa palavra de hoje possa ter te edificado, te levado a tomar uma decisão e que em nome de Jesus você possa cumprir tudo aquilo que Jesus chamou para fazer. Amém? Foco total, vamos com tudo, tá tudo batendo na porta já. Hoje tem treinamento de revisão, amanhã 144, conferência está chegando, Arenão está chegando de conferência. Visita 2 pessoas, que é o desafio dessa semana. Não abre mão, querido, não abre mão. Em nome de Jesus, vai ser a melhor semana da sua vida. Em nome de Jesus, vai ser a semana do seu posicionamento e de dar nenhum passo atrás, para que você possa vivenciar tudo aquilo que Deus tem para sua vida. Amém? Jesus acima de tudo e job na veia, vamos com tudo.